ouvindo? Sim, perfeitamente. Tá me ouvindo? Tô. Aí. Bom dia! Boa noite! Ô, judiação, te fiz acordar cedo hoje. Nada, com o maior prazer. Querido, você tem como pôr fone de ouvido? Sim. Que acho que fica melhor. Ok. Peraí. Enquanto você vai colocando, fala seu sobrenome que eu não consegui falar. Guimaina. Gmeiner. Sim. Eu nunca... Oi, Leila, tudo bom? Lauro tá aí também, meu ex-aluno. Leila, Lauro, preciso de você. me ouve? Aí. Oi. Ih, meu fone tá dando um creque aqui, tá me ouvindo? Sim, perfeito. Peraí, Tá. E agora? porque eu tô com esse... Eu tô te ouvindo por aqui, não pelo fone. Ah, Bom, é. vou ver o que acontece. E aí, Conrado, tudo bom, querido? Tudo bem, você? Também. Vamos fazer um brinde? Você tem um café, um chá, alguma coisa aí? O café tá na mão. Fui preparar ele já pra poder... Ó. O vinho tá na mão. Boa. Saúde! Saúde. Tudo de bom para você e para nós. Para nós, sempre. Para quem não sabe, Conrado mora no Japão. Ele é guitarrista brasileiro, mas está no Japão há quanto tempo, Conrado? Dessa vez já são 2 anos e meio. 2 anos e meio. Então Essa vamos é a começar terceira vez do que eu vim pra começo. cá. Tá. Hã? Terceira vez que eu tô aqui. Olê. Então vamos começar do começo. Como começou o flamenco na sua vida? Paco de Lucia. Hã? Paco de Lucia. Eu acho que é... Como é que fala? Todos os guitarristas depois do Paco, impossível que o Paco não seja o grande culpado, sabe? Você tinha quantos anos quando você ouviu o Paco pela primeira vez? 16. Novinho. E daí foi uma aventura conseguir arrumar um professor de violão flamenco, porque não existia assim. Violonista flamenco não cai de árvore, né? É, não mesmo, ainda mais naquela época. Então imagina, não tinha internet, páginas amarelas, bora buscar escola de música. E onde você foi cair? Eu fui cair na mão do Daniel Caldeira, cara. Pai do Davi Caldeira. Lembro. Sim, eu comecei, ó, meu irmão acabou de entrar, Guilherme Guimainer. Um dos meus Eu aceitei ele hoje. Oi, Guilherme. Bom, eu vou trocar porque... Deixa eu ver, tá te ouvindo? Eu tô te ouvindo, meu fone pifou. Deixa eu ver. E agora? Tô ouvindo. Deixa eu desligar esse aqui então. Tô ouvindo. Beleza. Então assim, ó. A gente morava em Santos na época que eu ouvi o Paco. Fui num VHS que um amigo meu me emprestou do concerto de Aranjuez. Nossa. Sim. E aí, o que acontecia? Esse concerto, no final do vídeo do VHS, tinha um solo duo e trio, onde o Paco tocava com o primo, o sobrinho dele, José Maria Bandeira, e o Canizares, que era o trio de guitarras. Né? E aí eu vi o Paco tocando uma rondenha solo, pela primeira vez na minha vida, assim, eu petrificado. Nossa, eu preciso aprender a fazer isso. Que delícia. E aí foram 3 anos até conseguir encontrar o Daniel. E você já tocava violão antes? Sim. Eu tocava pop rock, blues, né? Um pouquinho de MPB. Tava naquela fase de ir pra praia com violão, fazer rodinha, sabe? Melhor época da vida. Sim. E, bom, meus pais médicos,
eles mudavam bastante de endereço, né? E aí nessa época, porque na verdade dos meus 18 aí para os 19 foi quando eles mudaram para Ribeirão Pires. E quando eu fui morar com eles lá, fiquei um tempo em Santos, mas depois quando eu fui morar com eles de novo lá, me inteirando da comunidade de música do local, conheci um guitarrista, fiz parte de uma banda com ele de rock, assim. E nessa época eu estava naquele frisson, aquela loucura de buscar, de encontrar o professor, porque eu fiquei procurando esse tempo todo. E não encontrava, em tudo quanto é escola de música, perguntava, os caras de violão clássico falavam, não, flamenco, tocava Paganini, sabe aquelas coisas assim, nada a ver? Sei, nada a ver. Nada a ver. Tocava umas coisas de clássico espanhol, até aí tudo bem, mas eu ouvi e falava, meu, não é isso. Eu tinha aquela coisa do rasgueio, né? Não é isso, beleza. Procura um, procura outro, que não sei o quê. Esse meu amigo guitarrista que eu conheci, pô, aqui em Ribeirão Pires tem o Daniel Caldeira, que ele é de Santo André, mas ele toca flamenco. Eu fiquei meio, beleza, vamos ver, né, meu? De repente, a hora que eu cheguei para conhecer, que ele me apresentou, o Daniel começou a tocar uma levada de tango flamenco. Não foi nem falseta, nem nada, foi só compassinho básico. Falei, pô, é isso, é isso. É isso que eu quero. Sim. Ó, tem um monte de gente te dando oi aí, ó. Sim, a galera da minha família, meu, ó. Pri tem cor da minha Viviane prima, Almeida. a minha prima também. Lili tem com a minha tia. Ele, como é que tá o tio Milton? Saúde aí. Amo vocês. Que alegria. Ó, Léo Guilminer, mais um Guilminer na área aí, ó. Mais um Guiminer aí. Mas meu irmão Família show. Bom, daí você começou com ele, viu que era isso, e aí, da onde pra... Eu achei que você fosse de São Paulo. Você é de Santos? Eu nasci em São Paulo, sou nascido em São Paulo. Mas a minha família tem uma história meio cigana aí, porque a gente mudou muitas vezes de endereço. Entendi. E aí, de Santos a gente foi para Ribeirão Pires. Passamos por um monte de casa, Santo André, São Paulo, São Caetano. Tem um monte de coisa aí. Mas o detalhe a gente pode pular, né? Quando eu comecei a estudar com o Daniel, em menos de um ano estudando com ele, eu já comecei a dar aula na escola dele e ele já começou a me levar para os trabalhos de flamenco, porque ele era aluno do Fernando de la Rua. Do Fernando. Sim. Fernando é o pai de todo mundo, né, meu? É. Fernando aqui no Brasil. Não é? E aí, quando eu vi, eu já estava trabalhando. E era engraçado. Aí você começou já a tocar em aula, você ia junto com ele? Sim, ele trabalhava com a Renata Nassen, que era aluna da Débora, lá do RAI. E aí, assim, foi legal porque o Daniel trabalhava com a Renata e pelo lado da Renata vinha o Luciano de Paula, né? Então, para mim, as referências de guitarra naquela época, assim, os tops, fora o Daniel, que era meu professor direto, era Fernando de la Rua e Luciano de Paula. Eu sempre tinha os dois ali como faróis, sabe? Sim, sim. Eu acho que eles eram, o Luciano e o Fernando eram os tops mesmo. Foram por muito tempo, né? Eu me lembro... Eu trabalhei com o Luciano 8 anos. Olha! Aqui em Campinas. Sim, 8 anos, bastante. Até ele ir embora. Olha só, Silvana Reyes, Dias Flamenco, de Bogotá. Eu trabalhei de Bogotá, olá! Silvana, beijo. Olá, que tal? Bem-vinda. Ela entende português, será? Ou a gente fala em espanhol? Vamos falando em português e o povo vai tentando correr atrás. Bom, daí eu te conheci depois de um tempão, assim. Eu te conheci depois que o Luciano foi embora para a Espanha, eu acho. Olha só. Quer dizer, acho que a gente já se cruzava nos festivais da vida, mas a gente fez algum trabalho junto depois que ele foi embora, né? Sim, foi bastante tempo depois de eu começar a entrar no Flamenco, né? Eu fiquei durante um bom tempo... Que ano foi isso, você lembra? Que ano foi? Puxa vida! Aí, eu acho que a gente precisa de mais umas garrafas de vinho aí para poder ajudar a memória, né? Tá bom. Eu te perdoo. 7h30 da manhã, ninguém merece. Não lembro, desculpa. O que rolou na época, assim, quando eu comecei a trabalhar com o Daniel, ficava muito no âmbito do ABC Flamenco, né? Porque a Renatinha, ela tinha um movimento muito forte lá.
Sim. Ela dava aula ela é de São Caetano, mas ela dava aula em Santo André, o centro, assim, a parte mais forte dela era Santo André, que é onde eu morava na época. É louco porque em Ribeirão Pires fui para Santo André de novo. Então, assim... Que louco. Sim, meu, sei lá, essa mudança de vir pro Japão aqui, acho que foi a mudança de número 30 na minha vida. Sim, alguma coisa por aí, até já me perdi as contas. E aí, o Daniel, ele tinha essa coisa de ir tanto pro Laurita Castro, por causa do Fernando, mas ele também tinha essa coisa, ele chegou a fazer umas aulas com o Luciano de Paula, com o Flávio também, que tinha essa coisa de estar pelo Raiz. Então, eu comecei a conhecer as pessoas do flamenco, ainda que de forma talvez indireta, como você falou, né? De ir para os festivais ou para os lugares flamenco onde as pessoas estavam. E nessa época existia em São Paulo esses dois nichos muito fortes, né? Que era o Laurita e o Raiz. E o Raiz. Sim, e aí? Eu entrei em São Paulo pelo Raiz. Olha lá. Porque eu cheguei da Espanha, eu morei na Espanha, né? 90, 91. Daí, quando eu voltei de lá, eu comecei a dar aula aqui. Até então, eu aprendi flamenco lá. Conheci o flamenco lá. Mas que loucura. Daí, eu queria trocar, eu queria conhecer outras pessoas, queria trocar. E uma aluna minha falou, ó, tem uma prima minha que trabalha num grupo em São Paulo. E era o Raiz, era a Vivi, que era a prima da minha aluna. Legal. Daí eu fui conhecer, adorei. Daí eu ia todo sábado fazer aula. E daí conheci Luciano, conheci todo mundo, né? Daí trouxe o Luciano para tocar comigo. Então eu entrei em São Paulo pelo Raiz também. Que legal. Que legal, cara. As histórias se cruzam. Olá. Olha, tem muita gente. Oi, Ana Marzagão. Beth, Ana. Oi, querida. Ó, Beth Benigna é tia do Felipe, de Campo Grande. E Arlan Belly Dance é uma dançarina de belly dance, dança árabe, que trabalhou comigo aqui no Japão também. Ela é da Argentina. Marina, Lola, beijo enorme para ti. Olá a todos. Menos. Olá, los brasileños, los argentinos, españoles, japoneses, todos aqui. Oi, Ana. Boa noite, linda. Pessoal. Boa noite para todo mundo. Bom dia, né, para você. Boa noite para nós. Bom, e daí? Você começou a tocar bastante com a Renata? Então, Felipinho deve estar Filipão. Meu filho tá aqui, agora com 15 anos, né? Tá Isso que eu ia falar, ele tá morando aí com você? Veio pra morar comigo. Que legal! Sim, presentão da vida aí, meu. 15 anos ele tá? Sim. O meu vai fazer 18. Sim, eu vi umas fotos e fiquei assustadão. O cara falou, nossa, coisa tá que enorme. passa rápido. Tá quase maior que o pai já. Puxa, e o caso ele é alto, né, meu? O Cássio é alto, tem 1,83. O Filipinho já tá me passando. Não é mérito nenhum. Vai te passar. Bom, e daí? Conta mais de São Paulo, então, Brasil, depois você vai para o Japão. A Renata, ela tinha essa coisa de uma veia de produção muito forte. Eu lembro que a primeira apresentação que eu participei como segundo guitarrista, com o Daniel, ela tinha 300 alunas. Foi uma produção gigante, assim. Que ela juntava o povo do ABC. Então, ela sempre ela teve um papel muito importante nessa coisa de aglutinar o povo do ABC flamenco, né? Tanto que agora esses grupos que tem no ABC Paulista, que a Karina... não sei se você conhece a Karina, que ganha até um dos festivais... Conheço. Então, a Karina encabeça aí, eu vi ela meio que começar, a gente meio que ia da mesma época, assim, né? Tipo, ela era... essa turminha toda aí, eu lembro dessa época. E ela tá fazendo um trabalho legal lá também, né? Sim, desenvolve bastante, tem bastante força, assim, e muito respeito pela arte, né? Uma galera que vem com essa coisa de querer fazer bem feito, mas eles sabem, tem essa coisa de valorizar de onde eles vieram, sabe? Sim, então, assim, eu vejo isso é importantíssimo, né? Eu vejo isso muito claro neles, eu falo, nossa, cara, tem um respeito gigante por eles, justamente não só pelo bem que eles fazem, mas por essa coisa do respeito, é muito claro esse respeito neles, né? Eu acho isso fundamental, sabe? Fundamental. Quando eu falo, principalmente no Brasil, né, que você fala de guitarra flamenca, o primeiro nome que vem na cabeça da galera é o Fernando. Mas eu sempre falo, então, o Fernando ele foi meu segundo professor. Eu tive o Daniel Caldeira, que é parte do Davi,
Tem gente que não conhece o Daniel, porque ele não circulou tanto quanto a gente circulou, quanto eu e o Davi, né? Mas sempre falam, o Daniel ele foi aluno do Fernando, fez aula com o Flávio Rodrigues também, chegou a fazer umas aulinhas com o Luciano de Paula, então assim, também estava aí. Sim. Foi por aí que eu fui caminhando, né? E como não tinha muito guitarrista flamenco em São Paulo, começa a pintar uns trabalhinhos. E os meus... primeira aula mesmo, a primeira professora com quem eu trabalhei de verdade em tocando ela foi a Carmen de Ronda. Nossa, que legal. Peraí, a Anne tá... Oi, Anne, tudo bom, querida? Beijo. Anne Carreira, daqui de Campinas. Sim. Bom dia, obrigado. Leandro, oi, Leandro também, beijo. Boa. Uma galerinha show aí. Carmen de Ronda, foi a primeira que você tocou em aula? Sim, eu fiquei uns bons anos com ela. Paralelo a tocar com ela, eu conheci também uma moça que era do Raiz, Marisa Linares, que ela desenvolveu o trabalho principal como fisioterapeuta, mas ela dava umas aulas de flamenco em academias pequenas na zona norte de São Paulo, lá para o lado de Santana, né? Sim. E aí também, comecei com ela a conhecer algumas pessoas e de pouco a pouco fui entrando no meio, conhecendo o pessoal e começando a abrir mais trabalhos. Até que em uma época, o Davi já estava... O Davi, nessa época, acho que um pouco depois, na verdade, quando eu conheci o Davi, foi a primeira vez que eu fui na casa do Daniel Caldeiro, o Davi, ele estava debaixo da mesa, com medo, cara, porque ele era uma criança pequenininha, e de repente, quando vinham as pessoas novas para fazer ela com o pai, ele ficava com medo e se metia debaixo da mesa, assim, para se esconder. Ai, que dó! Ele é tímido mesmo. Ele começou a tocar carrom junto com o Daniel, claro, né? Depois foi para São Paulo também nesse mesmo esquema. E assim, carrom na época, né? Ele tocava carrom. E também estudou com o Fernando, estudou com o Catibe. E aí o Davi ele tocou no grupo do Luceiros. Formação Luceiros. A Helena de Los Angeles também fazia parte, né? Eu sei que o Gabriel Soto tocava com eles. Eu não sei se o Gabriel saiu do país. Sei que teve uma época que eles ficaram sem guitarra e o Davi meio que me empurrou, porque ele tocava com Luceiros, né? E aí foi quando eu conheci o pessoal do Luceiros. Comecei a me aproximar também um pouco mais da Priscila Graça Vera. Eu fiz alguns trabalhinhos assim. E aí, nessa de conhecer esse pessoal, a Vera me convidou para trabalhar com ela. Vera Alejandra. Sei. Você trabalhou bastante com ela, né? 13 anos. Nossa. Fiz bastante. Ela falou de você. Eu já entrevistei ela falou bastante de você. Onde eu me formei como guitarrista flamenco foi com ela. Porque assim, teve toda a coisa do aprender com essa galera toda. O Flamengo é sempre um aprendizado muito grande, né? Essa coisa de que ele ganha vida na mão de cada um. Então, de repente, você vai fazer, não sei. Você faz um curso com o Manuel Lian, a Vera também fez um curso com o Manuel Lian, e de repente, o seu entendimento sobre o entendimento do Manuel ganha vida de uma forma diferente. E aí, eu lembro que nessa época, começou a pintar esses flashes, assim, cara, assim, no começo, né? De começar a conhecer as pessoas. Cara, que loucura! Esse passo eu conheço, mas ele tem um não sei o que diferente, né? Um saborzinho diferente. Aí você vai entendendo que a pessoa... É tão bonito isso. E eu entrei numa de querer aprender o Flamengo por esse viés. Olha, tudo bem, eu quero conhecer as pessoas dentro do Flamengo, né? Entender como é que minha música pode servir, porque eu tocar do mesmo jeito que eu tocar para você, tocar para Vera, de repente não vai servir. Porque são pessoas diferentes. Então, de que maneira a minha guitarra ela pode se acomodar, né? E eu acho isso uma viagem, cara. Aí, muito bom, né? Águeda Mancia, ela é uma bailarina de tango que também trabalhou comigo aqui no Japão. Águeda, Joel, beijo enorme. Bem-vinda! Mas essa coisa é muito interessante no flamenco também, que assim, os bailadores têm que aprender a ser um pouco músicos, tem que ser um pouco músicos, né? Porque a gente tem que entender o que vocês estão fazendo. Eu lembro até que eu aprendi uma falseta.
E não é fácil, o músico tem uma linguagem... Nada, e vocês têm que aprender a dançar também, não dançar, mas vocês têm que entender do baile, né? E o cantaor também é uma troca muito grande entre nós todos. Eu lembro que com o Lu, eu tocava violão quando eu era mais nova, essas coisas de rodinha também. Legal. Daí ele me ensinou várias falsetinhas, sabe? Falseta de solear, falseta de solear figuleria. Aprendi várias coisinhas. Que loucura. Isso é bem legal. Hoje em dia eu não toco mais nada, tá? Mas eu entendo, eu sei para onde vai a coisa, né? Então isso é importante, eu acho que no flamenco isso é muito importante. Eu sempre falo para os meus alunos, especialmente os que não têm bagagem nenhuma com o flamenco e não conhecem muita coisa, mas se impressionar pela técnica, o que seja, eu sempre falo para eles assim, aquela coisa dos 3 tipos de guitarrista, né? Guitarrista de concerto, a Paco de Lucia, por onde a gente normalmente entra, guitarrista de acompanhamento de baile e de cante. São 3 mundos completamente diferentes. Tem a mesma base. Mas aí eu falo para eles assim, que é uma impressão que eu tenho, sempre tive, na verdade, depois de começar a entender essa coisa da linguagem musical flamenca, de que um guitarrista, para ser completo, ele tem que passar pelas 3 áreas. E o baile é o que entrega toda a coisa do sentido rítmico. Porque eu vi muito músico nessa carreira, né, nessa corrida aí, a estrada de tocar, não só o flamenco, conheci muitos músicos, guitarristas de guitarra clássica, que os caras tocavam Paco de Lucia perfeito, de tirar pela partitura, que não sei o quê, mas você não conseguia colocar palma, cara. Porque não tem a pegada flamenca, né? Sim, é o conhecimento, esse conhecimento do compasso, essa coisa que o baile ele te sujeita a isso, né? Como é que é? Soquetar, como poner, ele te coloca aí. Te coloca na caixinha. Total, e assim... Uma caixinha aberta, mas é uma caixinha. Esse é o ponto. E demora pra galera entender. Tem a regra ali, mas dentro dessa regra você tem uma liberdade tão grande, que é onde começa a vir a personalidade das pessoas, né? A maneira como cada um se expressa. E eu sempre falei pra eles, a bailarina flamenca é a sua partitura, cara. Eu lembro uma vez conversando com o Jeff de Lima, né? A gente trabalhou muito em São Paulo junto, convivia muito, né? E aí teve um dia que ele falou, pô, Conrado, eu fico em casa escrevendo no computador, lá me ajuda com o programa, né? Variações de compasso de alegria, porque eu tô trabalhando com fulano de tal. E aí eu fico criando 1 milhão de falsetinhas, assim, de tipo 7, 8, 9, 10 diferentes, sabe, variações. Mas aí chega na hora de tocar pra bailarina, eu não me lembro de nada, cara. Eu perguntei pra ele, então, mas deixa eu te fazer uma pergunta assim, como que não quer nada? Porque esse vocabulário, ele vai vir. Se você continuar praticando, uma hora ele vem. Mas, assim, como quem não quer nada, pra onde você olha a hora que você tá tocando pro baile? Eu olho pro pé da bailarina. Você já experimentou olhar pra mão dela? Você experimentou olhar pro torso, assim, cintura? Pro corpo, né? Pro corpo, cara. Porque, às vezes, você quer fazer uma variação, você tá olhando só o pé, mas o pé ele só te marca o 3, o 6, o 8, o 10, o 12. E aí você tem uma mão que vai... E é muito Pink Floyd isso, né, cara? Porque você tem aquela coisa... Pink Floyd é ótimo. Não é? Você tem aquela coisa do ritmo todo embaixo e em cima aquela coisa de vento, de sopro, cordas. Então, assim, você olhando o corpo da bailarina, é uma orquestra inteira, cara. Nossa, que viagem. É a parte... Mas sabe que isso que você está falando, eu senti ao revés para mim. Eu trabalhei, como te falei, muitos anos com o Luciano. Então a gente tinha uma ligação... 8 anos é muita coisa, né? E a gente tinha uma conexão muito forte, assim, de montar coisas, a gente montava tudo junto, ele passava coisa de ritmo, eu passava coisa... Sabe, a gente ia trocando muito. Quando ele foi embora, eu não conseguia encaixar com outro guitarrista. Foi, ó, para eu entender que eu tinha que saber a linguagem do outro. Que eu buscava a linguagem do Lu nos outros. E não é isso, cada um é um, né? Hoje em dia, outra coisa. Mas, assim, foi muito difícil para mim. E uma pessoa que me ensinou bastante essa diferença foi o Yuri. Que o Yuri veio tocar comigo também, que é um super guitarrista, né? Super guitarrista. O Yuri é mestre dos mestres, cara. Mestre. Quando o Lu foi, ele voltou, sabe? Foi assim, parece que eles cruzaram no céu. E ele me ensinou muito isso. Ele falou, Lu, eu não vou tocar a falseta do Luciano, que eu queria que ele fizesse igualzinho pro meu baile o que o Luciano fazia.
Falei, eu não vou fazer. Eu vou ver o seu baile, eu vou fazer a minha proposta. Né? Tipo, abre o olho, ele falou pra mim. Sim. E, nossa, abriu minha vida, porque daí, agora, se eu danço com o Luciano, eu sei, se eu danço com você, sabe, com cada um eu vou achando o caminho. Eu acho que é isso, mesma coisa que você falou, né? Acrescenta tanto, né? Acrescenta tanto. Muito. A gente cresce demais. Sabe Tem que ver o outro. O Tá Flamengo tem que ter essa troca. Se não tiver, a coisa não acontece, né? Não Não é acontece. louco isso. Você tem que estar sempre muito disponível pro outro. Porque senão, não sei, eu acho que essa é uma das coisas mais bonitas, talvez, principalmente para gente que não conhece o Flamengo, talvez a coisa mais difícil de entender, mas eu acho que é humilde, né, a opinião, que é onde reside toda a beleza e a força dessa parada aí, cara. Sim. Né? O Flamengo é lindo. É lindo, é lindo. A Ana Mardagão, Momento conversa pensando boa. no- Ô, Ana. Logo a Ana vem também. Tô Aí. com uma agenda aí já. Oba, eu quero ver também. Oba. Vou avisando. Então, mas daí você tocou aqui bastante com a Vera, você tocou com a Lei Calaf também, né? Valeu, Calaf. Então, nos meus últimos anos de São Paulo, meus trabalhos mais fixos, fortes aí, era com a Lei Calaf e a Vera. Aham. Sim, tipo, eu trabalhei alguns anos também com a Priscila, no Laurita Castro. Trabalhei um tempo com o Miguel. Tive um tempo trabalhando com a Cristina Graça também, com o André Pimentel. A Leila, na vida é assim também, né? Ver o outro, aprender do outro, exatamente. Por favor. E assim, a gente está sempre aprendendo. Eu tô com 54 anos. Eu me sinto com 18, começando a aprender, sempre. Eu cruzo com uma pessoa nova, eu tô aprendendo tudo de novo. Isso é tão bonito, cara. E daí, como foi a sua ida para o Japão? Então, eu recebi algumas vezes convites para vir para cá, daqueles que eu acho que a primeira vez foi pela Thalita. E a Thalita ela veio acho que algumas vezes para cá, o Johnny e a Miriam vieram também para o mesmo centro cultural. E aí eu recebi por 2 vezes os convites. A primeira eu me lembro que foi logo que eu casei. Era um convite para ficar. O contrato mínimo deles era de 6 meses. Sabe? Eu acabei de casar, não rola. Não vai rolar. Não vai rolar. Na vez seguinte, quando me convidaram, o Felipe tinha acabado de nascer. Nossa, não dá. Então, desculpa, mas na época eu cheguei inclusive até parar a faculdade por causa do Filipinho. Né? Para dar uma força, para estar mais presente em casa, porque, é uma barra para mulher, é uma barra complicadíssima, cara. Essa coisa de não conseguir dormir direito e estar sempre pendente da criança. Assim, o homem, por mais participativo que o homem seja, nunca alcança. Então, assim, eu tentava o máximo que eu podia estar ali. Né? Tanto que, durante as noites, quem levantava para pegar o Felipe para colocar ele no peito para mamar era eu. Ia lá, igual aqui, Cássio também fazia isso. Depois que terminar de mamar, eu pegava e dava um rolê com ele para fazer ele arrotar e deixava a mãe do... Porque, é uma barra ferrada, né, É uma delícia, mas tem essa coisa de quem tem isso demais, exige demais, né? Então, assim, deixei a faculdade durante um tempo para estar nesse momento. Então, assim, tudo bem. O que você fazia de faculdade? Música. Você terminou ou não? Não cheguei a terminar. Eu comecei como faculdade de composição e regência, e daí o meu professor de piano, que era matéria obrigatória da faculdade, ele ficava pegando meu pé por causa da unha. Faz barulho na tecla, né? E ele era muito purista. Ele falava, professor, se eu cortar minha unha, eu não pago a faculdade, porque eu trabalho tocando violão. Não importa, isso aí é problema seu, não tem nada a ver com isso. E aí chegou no segundo ano de composição e regência, eu mudei para violão popular, porque era violão mais música brasileira, jazz, coisa assim, outro universo. Estudei com ótimos professores lá, mas assim, a coisa de ter criança pequena, fazer faculdade de manhã e trabalhar com música à noite era muito complicado. Então, chegou uma hora que o trabalho falou mais alto, né? E não tem problema. Faz parte. Né? Prioridades. Prioridade total. Sabe? Em nenhum momento
gostaria de ter seguido, claro, para poder aprender mais, mas o diploma ele não me fez falta nenhuma. Eu consegui construir uma vida sem grandes problemas, sabe? E aí, bom, sei que entre indas e vindas, rolou pela terceira vez o convite aí para vir para cá de forma indireta. Porque nessa época eu tinha me separado definitivamente da mãe do Felipe, porque a gente também teve umas indas e vindas de relacionamento, né? Pô, isso já tinha passado bastante tempo. E aí mandaram o Alan do Rio, que ele também tinha essa de ir e vir para o Japão. Ele, numa das vezes que ele voltou do Japão para o Brasil, ele ofereceu o trabalho para o Davi. Ele estava para voltar, ele ofereceu para o Davi. O Davi já estava tocando violão há tempos com o pessoal aí do... Né, já largado o carrom e ido pro violão. Só que o Davi, naquela época, ele tinha acabado de casar. E aí ele mandou pra mim, porque ele sabia que eu tinha interesse, né? Eu tinha vontade de ir pro Japão desde moleque, desde menino. Até mostro pra galera uma foto que meu pai e minha mãe, eles vieram pro Japão quando eu tinha 12, 13 anos de idade, né? Então, nessa época, ficou o desejo de conhecer esse país. E daí, quando o Davi me passou a bola, eu falei, eu vou chutar pro gol. E eu lembro que quando você foi para aí, você estava tocando comigo, você tocou algumas coisas comigo, daí eu te ofereci alguma coisa e você falou, Lu, não vai dar, tô indo pro Japão. Falei, então vai, né? Vai. Mas daí você foi, ficou 6 meses e voltou? Eu fiquei 7 meses dessa vez. O Alan, ele, na época a mãe dele teve algum problema de saúde e ele estava vindo de antecipar a volta dele ao Brasil. No final das contas, calhou de que ele não voltou antes, ele ficou até quase o fim do contrato dele, porque veio o Domingo Ortega fazer um intensivo, e daí a gente ficou os dois nessa época, o Alan tocando pro Domingo Ortega e eu começando a me inteirar de como funcionavam as coisas no Centro Cultural aqui. Você tá em Fukuoka, né? Fukuoka. Uhum. E aí a gente fez tablado com o Domingo, foi a primeira vez que eu toquei com o Domingo Ortega, e é assim, uma bela experiência, porque assim, nessa primeira vez eu pude conviver um pouco aqui junto com o Alan, né? Não foi aquela coisa de simplesmente trocar de músico, não. Ele que já estava totalmente inteirado em casa, me mostrou como é que funcionavam as coisas, né? Isso é ótimo, né? Sim. E daí aí eu fiquei esses 7 meses numa rotina de trabalho intensa, porque o Centro Cultural ele tem aulas, imagina que é como se fosse uma academia aí, mas não é focada só no flamenco. O flamenco é um dos pontos chefes, não, fortes do Centro Cultural, mas o carro-chefe é salsa. E idioma. Tá. Assim, e daí você tinha que tocar tudo? Então, na verdade, o contrato era de guitarrista. O Centro Cultural ele tem 3 áreas de atuação, assim. A área de cursos, que eles colocam toda a coisa de baile, né, que tem salsa, dança árabe, tango argentino e flamenco. Tem os idiomas, que aí tinha na época que eu vim, tinha português, italiano e espanhol. Legal. Agora tá só, porque o nome do Centro Cultural é Centro Ibero-Americano, Tempo Ibero-Americano. Então, tudo que está relacionado, né? Aí esse imaginário, digamos assim, entra. E aí, a função do guitarrista ali é tocar nas aulas de dança, dar aula de violão, e eles têm um restaurante no Centro Cultural que todos os dias eu faço umas pequenas entradas para tocar live de música, né? Uhum. E aí, de tempos em tempos, tem eventos, tipo tablado, seja com a professora, o professor em questão, ou com professores convidados. Então, assim, a última professora com quem eu toquei aqui, convidada, foi Imaculada Ortega. Ela veio pra cá no começo do ano. Sim, um amor de pessoa. Sim. Canta, que é uma maravilha. Então, assim, sempre... e a troca, né, de professores que tem, é um negócio maluco, porque acompanhei a Silvana, a colombiana que estava agora há pouco aqui. Veio o Uli Ruedas, trabalhou 1 ano comigo nesse Centro Cultural.
Toquei com Verônica, que é argentina, agora está em Sevilha. Agora, nesse momento, está Silvana Perdomo, que é uruguaia, mas vive na Argentina há muito tempo. Então, assim, cada um tem uma pegada muito específica, né? E é legal essa troca, né? Sim. É bom isso, você tá o tempo todo tocando com pessoas diferentes, isso é muito legal. Sim. E vem cá, e daí você casou aí, conta essa parte. Então, olha só, deixa eu só, posso saudar o povo em japonês? Claro que pode. A live é sua. Tomoko-san, ohayou gozaimasu, Chikako. Chikako, que entrou agora, ela é aluna do Centro Cultural, trabalhou comigo no restaurante e é uma artista de primeira linha. Fala espanhol, está aprendendo um pouco de português, ela canta a bossa nova, que é uma beleza. Que legal. Sim, o povo aqui gosta muito Olá. de brasileira. Ela fala espanhol? Fala espanhol. Kikako, olá, graças por venir. Olá, Kikako. E daí você foi, numa das vezes, conheceu alguém e casou. Então, essa moça com quem eu casei agora, que eu estou casado agora, ela era parte de um grupo avançado de salsa desse Centro Cultural. Então, assim, imagina que era dentro de cada área de dança, digamos assim, do Centro Cultural, tem os grupos que são avançados. Então, assim, e eles não é como se fosse ser um grupo semi-profissional. Sei. E ela fazia parte do grupo semi-profissional de salsa show. Sabe aquela coisa das meninas que dançam salsa show, estilo, não sei, Los Angeles? Faz os showzinhos. Sim, e não é artista, ela trabalha numa empresa de seguros grande, assim, uma multinacional, mas eles têm o gosto pelo hobby, né? Todas no grupo dela, inclusive nenhuma profissional. E tem o grupo de flamenco também. E é a primeira vez que eu vi esse grupo, ela me chamou muita atenção. Só que na minha cabeça, eu, assim, sou um músico meio estranho, sabe aquela coisa assim? Os músicos são uns bichos meio estranhos. Eu achava que ela não ia me dar muita bola, sabe? E aí, a gente tinha aquela coisa de se cumprimentar à distância. Nunca fomos apresentados de forma direta. Aí, ó, meu irmão falando que minha esposa é uma pessoa espetacular. Lie é o nome dela. Como que ela chama? Lie. Lie. Sim. E aí, a gente tinha uma coisa assim de se cumprimentar à distância. A gente não se conheceu pessoalmente. Beleza, voltei pro Brasil, com a vontade de ficar um pouco mais aqui, mas eu voltei, passei 1 ano e meio no Brasil, e aí rolou a possibilidade de voltar a segunda vez. Nessa segunda vez ela me falou que eu chamei a atenção dela e também ficou nessa coisa, a timidez, nunca chegamos, nunca ninguém apresentou a gente, né? E aí teve um dia que ela foi no restaurante onde eu tocava, tentando numas de se aproximar e puxar papo, né? Eu vi que ela estava... Muito bem pra ela. Sim, total. Se não fosse esse movimento dela, acho que não teria acontecido, cara. A mulher sempre dá o primeiro passo. As mulheres vão dominar o mundo, por favor. Yes! Oi. Mas sabia que com meu marido fui eu também que dei o primeiro passo? Olha lá, ó. Não é? Porque eu sou 8 anos mais nova que ele. Então ele me conheceu, eu tinha 18 anos. Ele tinha 26. Eu era uma moleca, né? Eu era uma moleca mesmo. E ele nem deu muita bola. Daí eu fui atrás, consegui, tô há 33 anos com ele. 35, Olha, se contar o namoro. Sucesso absoluto. Aí, ó. Ó, meu irmão falando aqui lá em casa, na casa dele também foi. Também foi assim. Sim. É isso aí, mulherada dominando. É isso aí. Bom, mas e daí? Vocês E aí começaram? ela veio no restaurante e aí eu vi que ela estava ali, não vou perder a chance, né, meu? Então, comunicação foi em inglês, cara, a Leila perguntando, né? Japonês, espanhol, português, inglês. Não, inglês, cara, hoje a gente fala, vamos colocar aí que 60% do tempo em inglês e os outros 40% em japonês. Você fala bem japonês já? Ainda não, é um pouco difícil, porque quando eu voltei a trabalhar no Centro Cultural, eles me exigem muito ali o espanhol, né? E eles me pedem assim, por favor, evite falar o japonês, porque tem aquela coisa dos alunos estarem num ambiente que fala espanhol, né? Porque ali é uma escola de idiomas também.
Então, Sim. tudo bem, eu posso falar o japonês, mas tem que assim, privilegiar o espanhol, né? É que tem hora que não, tem gente que não fala, então você vai lá, arranha o japonês, se o povo não. Se o japonês não alcança, você solta o inglês que salva, sabe aquela coisa assim? Então. Daí então o namoro foi em inglês. Inglês. Loucura total, cara. Que figura! Né? E daí teu filho foi morar aí, nossa, fiquei super feliz com essa novidade. Ele tá se dando bem? Quanto tempo que ele tá aí? Então, a segunda vez que ele vem. Quando eu estava aqui quando eu vim para o Japão a segunda vez, eu fiquei 2 anos e meio quase. E aí eu trouxe ele ficou 2 semanas, voltou, ele tinha 11 anos na época. E aí, agora, dessa vez, já estava essa luta aí para conversa com a mãe dele, para ver lance de papelada, que não sei o que, né? E a possibilidade de oferecer para ele a vivência em outro país, né? É muita bom, cabeça, né? Sabe? É muito a minha ideia de abrir um pouco a cabeça dele para o mundo, porque daqui ele pode ir para qualquer lugar, se ele quiser. Sim, com certeza. Tudo bem. Em tempos de corona as coisas estão mudando um pouco. No momento, melhor ele ficar aí. Sim. Aqui tá uma zona, deixa ele aí. Sim. Nem me fala. Aqui tá uma zona. Me dá um aperto no coração, meu. Rola preocupação com todos aí, né? A gente aqui tem uma estrutura que funciona bem e as pessoas já têm introjetadas culturalmente falando a coisa do senso comum, né? O espaço comum. Sim. Então, aqui tem na Constituição deles é proibido o governo mandar o cidadão japonês ficar em casa. É proibido. Tipo, eles não podem decretar uma quarentena porque o cidadão é protegido por lei. Nossa. O que o governo pode fazer, sim, é pedir muito efusivamente de que as pessoas não saiam de casa. E as pessoas ouvem, cara. E obedecem, né? Sim. Obedecem não, entendem e aceitam, né? Sim. Então agora o cenário aqui é assim, tipo, as coisas já voltaram mais ou menos ao normal. Estão pedindo uma palhinha, também quero. Sim. Também quero. Sim. E aí, todos os lugares que você vai agora, os que estão abertos para o público, eles têm álcool gel espalhado na porta e em todo lugar, álcool mesmo para você se higienizar. E tipo, se você vai em algum lugar que você precisa tirar a máscara, eles entram inclusive envelopes para você colocar sua máscara e poder carregar ela. Sabe esse tipo de... Estão perguntando qual é o nome daquele princípio, acho que é teu irmão? Princípio japonês de respeitar o próximo, você se lembra? Não lembro. Eu entrevistei um outro amigo meu, eu te falei, né, que mora em Tóquio. Ele é espanhol, mas ele mora em Tóquio. Ele falou isso, que uma coisa que ele notou bastante aí, logo que ele chegou, mas já está há um tempão, acho que está uns 20 anos já no Japão. Esse sentido de respeito ao outro, né? Ele fala que lá eles não são, quer dizer, não são como nós, né? Que essa coisa quente de abraçar, de beijar, de ir na casa do outro, são distantes. Mas quando precisa, eles vão bater na sua porta para ver se está precisando de alguma coisa. Ele falou que teve um terremoto e que os vizinhos todos foram bater nas portas das pessoas mais velhas para ver se estavam precisando de ajuda. Então, isso aqui está anos-luz de acontecer, né? Tomara que aconteça logo, mas está difícil. A impressão que eu tenho, eu estava conversando com o Filipinho, né, esses dias sobre isso, sobre essa coisa de como o povo japonês tem essa coisa da distância, que é cultural, mas de como eles são solícitos, né? E a impressão que fica é que essa estrutura toda que eles conseguiram hoje tem a ver com as muitas guerras que eles sofreram aqui morando aqui, né? Sim. A Segunda Guerra foi o né? ápice, sim. Mas tem de antes, né? O povo sofreu muito, cara. Não só as guerras, também como os desastres naturais, porque a gente tem 60 vulcões ativos aqui. Então, terremoto, muita coisa. Ai, que medo! Sim, terremoto não é legal, não. De verdade, não é legal. E tem toda hora.
hora, né? Por sorte, Fukuoka não, né? A zona de Tóquio é mais instável. Aqui já é mais... Aqui, quando rola terremoto lá, a gente não sente. E terremoto aqui é muito raro. É muito raro. Ah, que bom. Quando aconteceu de eu pegar terremoto aqui, tipo, eles estavam falando que teve um terremoto forte como esse, sei lá, 15 anos antes. Uhum. Que continue assim, por favor. Que siga desse jeito. Sim. Palhinha com a guitarra nova. Tá com guitarra nova? Sim. Mostra aí pra gente. Então. Chegou faz 5 dias o violãozinho aqui. Ó. Ai, que linda! Uau! Sim. Guitarra negra, flamenca, mas flamenca mesmo, espanhola. Maravilhosa, ó. Sim. A gente tem, assim, uns 10 minutos, um pouquinho mais, que a live acaba em 1 hora. Tá. Palhinha, toca aí alguma coisa pra gente, então. Bom, vou aproveitar que a gente estava falando um pouco dessa coisa meio família, e eu vou tocar uma música minha que chama Saí, que é o nome de uma praia que tem no litoral norte de São Paulo, Barra do Saí. Acima lá para os lados de Ilhabela, sabe? Para aquela área lá. Sim. Conheço. Eu estava gravando, não sei como conheço essa música, justamente num momento que eu fui com a Lê Calaf, ela me apresentou uma banda que fazia fusão de música brasileira com música espanhola, Sarava Calé. Estava a Irene Atienza, espanhola, que está morando no Brasil. Sei. Então, e aí a gente foi gravar um clipe nessa praia, cara. E aí o Felipe estava comigo, e na época dele, feliz da vida brincando na praia, foi meio que a inspiração para essa música. Que lindo! Canceriano, a gente é ali, ó. Sim, eu sou 28 para 29, né? Sim. É nóis. É nóis. Deixa eu mudar um pouquinho aqui. Muda. Aí. Vê se ouve bem. Ok. Aí vou eu. Olha aí. Olha aí. Olha aí.
Ale! 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 Só tem comentário bom aqui, ó. Você emocionou todo mundo. Tua mãe tá aí também, né? Sim. Ai, Todo caramba. mundo falou que você... Não sei se foi ela que falou que você tem o coração na ponta dos dedos. Sim. A gente Você é um artista, anjo. né? Obrigado. A gente se conhece pouco, mas o pouco que a gente se conheceu já deu para ver que você é um anjo. É um canceriano porreta. Sim. Ó, muitos olhos. Obrigado, gente. Ô, louco, meu. Olha aí, ó. Olha lá. Miguel y Maylene. La pareja de tango de Argentina también conocí acá, en Japón. Beso. Olha. Ai, caramba. Minha família marcando Presença. Muito bem. E eles vão para aí, já foram para aí te ver ou não? Minha mãe veio para cá desde que começou essa história no Japão 3 vezes já. Ai, que bom. Ela veio a primeira, mas ela já tinha vindo antes, então já tem a conta, ela tá na vantagem, né? Ela já conhecia antes o Japão. Sim, ela veio. Meu irmão falando para tocar Raul. Toca Raul! Toca Raul! Adoro! Né? Vou tocar. E aí, ela veio quando eu trouxe o Filipinho com 11 anos de idade. Ela veio depois para a minha cerimônia de casamento. O casamento também foi uma aventura, né? A gente casou no civil primeiro, foram 4 meses de papelada, cara. Nossa! Tem uma quantidade de papel inacreditável. Depois, eu acho que tem foto no Face, cara. Eu vi as fotos, ficou lindo. Foi um casamento lindo. Eu lembro que eu vi as fotos. Ela veio pro casamento em si, que a gente fez foi num templo shintoísta, na cidade onde ela nasceu, que é até um templo importante dentro dessa religião aí. E depois ela veio para trazer o Felipe, né? Eu sempre falo, assim, tem a coisa que ela veio para me visitar, é claro, mas ela fez a viagem para trazer o Filipinho. Minha mãe é porreta, cara. As mulheres dominam o mundo, cara. As mulheres dominam... Aí, ó. As mulheres vão dominar o mundo. Por favor, a gente precisa, cara. De preferência com homens como você. E o meu marido. Que são especiais e valorizam a mulher. Ó, faz mais uma pra gente encerrar? Mais uma? A ver. Temos 5 minutos. 5 minutos. Tá. E quando que você vem pra cá visitar a gente? Tá, agora eu não sei, né? Depois que acabar a pandemia. Sim, porque tá complicado esse negócio aí. Mesmo o Brasil não está fechado, né? O Brasil não está fechado como a Argentina, por exemplo, né? A Silvana, que está trabalhando aqui agora, era para ter voltado para a Argentina em abril. E aí esticaram o contrato dela até setembro, mas parece que ela não vai conseguir voltar. Vai mais uma, estão pedindo aí, mais uma. Lo que tu quieras. Ok, gracias. A ver.
vai fechar a live. Se cair, eu retomo pra gente se despedir, tá bom? Ok. Que o Instagram derruba em alguns segundos. Segue aí. Mas daí eu retomo, entra na outra, tá? Ok. O duro do Instagram é isso. Deu 1 hora, ele corta. Não queria te interromper, desculpa. Não tem problema nenhum, pô. Que alegria. Ai, querido, adorei. Tô adorando te ouvir, adorando conversar, adorando saber de tudo que tá aí, que você tá bem, que você tá com o filhão tão querido. Sim. E, ó, o povo tá entrando tudo de novo. Essa live vai ficar no IGTV e depois eu coloco no YouTube também, daí eu te mando, tá? Oba, legal, obrigado. Fica aí. A do YouTube demora um pouquinho para pôr, porque eu tô com muita coisa para editar, então... Mas no IGTV já tá, a gente acabando já tá. Legal. Tá? Tá bom. Tá bom, querido? Então, ó, muito obrigada. Adorei falar com você. Eu que Adorei agradeço saber. o convite, pô. Uma alegria, uma honra grande, pô. Ah, tô. Não podia deixar, né? A gente trabalhou um pouco, mas a gente trabalhou junto. Sim. Reconhecimento, lembra aquilo? Reconhecimento. Sim. Obrigado. Tô chamando todo mundo que trabalhou comigo. Vai demorar um pouco para vir todo mundo, mas a gente vai chegar lá. Nós estamos aí esperando para conferir também. É isso aí. Esse novo normal de falar pela internet, tá tranquilo por aí? Eu não estranho tanto porque com esse negócio de vir trabalhar aqui, já tinha essa coisa de conversar com o pessoal por vídeo, né? Teve vários alunos, principalmente na primeira e na segunda vez que eu vim, que eles quiseram continuar fazendo aula comigo, então ficar aquela coisa de conciliar horário e usando FaceTime, Skype, para fazer aula de violão. Então assim... então você já está acostumado. De certa forma eu não estranho tanto. E o fato de ficar em casa, mais em casa do que fora, também... Aqui, né? Sempre. Tá feliz. Sim. Obrigada, querido. Obrigado, então eu te deixo porque você vai trabalhar ainda, né? Sim, logo mais. Toma café com a sua família. Bom dia de trabalho para você. Boa noite para vocês aí, para todo mundo. Obrigada. Beijo. Aí. Obrigada a todo mundo que ficou aí também. Vai estar no IGTV daqui a pouquinho. Aí, Beijo. Beijo. Tchau, gente. Tchau.